Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje, gente, como a gente já falou do 5º Prêmio de Ações Inclusivas do Estado de São Paulo, e eu mando um grande abraço para a nossa secretária Linamara Batistella, né, que foi fantástico, ao nosso governador, o Alckmin, que está tendo um olhar para essa questão das pessoas com deficiência, e a gente está trazendo hoje mais um projeto que fez parte de ação governamental de Jundiaí. Jundiaí tem tudo, né, gente? Vocês viram outro dia a ATEAL aqui, que faz um trabalho maravilhoso com a pessoa com deficiência, o surdo. E nós estamos aqui com essas mulheres incríveis e para falar do PEAMA, que é um programa de esporte e atividades motoras adaptadas. Eu quero agradecer aqui a Denise Silva Neves, né? E a Romilda Roncoleta. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Olhar Especial, aí indo para 66 cidades no Brasil e trazendo esses projetos, gente, que, puxa, que bom que teve esse 5º prêmio. E que a gente pode compartilhar essas histórias aí para as prefeituras, para as pessoas que batalham, essas instituições, né? Muito obrigada. Bom, eu que tenho que agradecer a oportunidade. Para a gente foi uma honra ter sido escolhido como finalista desse prêmio, porque o Estado de São Paulo é muito grande, sim, né? E foram muitos. Eu nem sei o número certo de pessoas que se inscreveram, mas, enfim, foi muito bacana a gente estar aí, né? Foi muito gratificante. E agradecer a oportunidade, porque a pessoa com deficiência que não está fazendo nada, que não está incluída, que não está fazendo esporte, ela está em casa. E eu não consigo bater na porta e chegar, e você consegue. Então, todos os programas que abrem esse tipo de oportunidade, a gente tem que agradecer muito. Quero que tenha vida longa o seu programa, porque uma pessoa que precisa, às vezes, ouvir, olha, dá, é possível, tenta. E, às vezes, é você que chega. Então, eu que tenho que te agradecer. Desse olhar especial, né? Né? E eu que agradeço, né, gente? Porque, assim, quando eu sou arquiteta, não tem nada a ver com... Não sou comunicadora, estou aqui porque eu acho que Deus que ilumina mesmo, acho não, tenho certeza. E a gente está aqui, e, na verdade, ele iniciou para ser só alguns programas, ia trazer algumas pessoas, era um projeto muito pequeno. E aí a gente vai conhecendo uma pessoa, e a outra pessoa traz o outro, e aí foi, e hoje nós já estamos com mais de 200 programas, mais de 3 anos no ar, e aí agradecer muito às TVs comunitárias, que, gente, é uma batalha tão grande para a gente estar no ar, para produzir programas, e a gente tem um intercâmbio entre as TVs comunitárias, né? Como eu estava falando, são 66 no Brasil, e fazemos parte da ABCCom e fazemos parte da CESP, que é do Estado de São Paulo. Um grande abraço a todos vocês que pediram o Olhar Especial para passar, porque não tinha realmente um projeto assim. E hoje está indo aí, e estamos compartilhando. E quem está aqui hoje? Jundiaí. E um grande abraço à TV Comunitária de Jundiaí também. Mas eu queria também que a Romilda Roncoleta falasse como é que entrou nesse PEAMA? Eu quero que vocês me expliquem como é que nasceu o PEAMA. Eu não sei se o PEAMA entrou na minha vida, né? Começamos o PEAMA. O meu primeiro contato foi com a professora Denise, que eu fui levar minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, né? Ana Paula, Luciana e Adriana. E a Ana Paula é uma filha com deficiência, ela nasceu com uma deficiência. E fui levá-las para fazer natação, e só as 2 que não têm deficiência que tinham direito à natação. A Ana Paula não. Então, a Denise ficava numa piscina, dando aula para as crianças, e eu ficava na piscina ao lado com a Ana Paula, e a Denise... não ficava contente, acho que incomodava. Ela me via na piscina ao lado com a Ana Paula, então ela ia, passava atividade para natação regular e virava para a piscina ao lado e passava atividade para eu estar fazendo com a Ana Paula. E eu falo que eu acredito que, se eu não tivesse tido essa filha com deficiência, a Aninha, eu nunca teria olhado para esse lado. E já a Denise eu vejo de outra forma. Eu acho que ela já nasceu com esse olhar especial.
Gente, e olha, eu vou contar um segredo aqui. A Romilda, ela falou que tem essa filhinha, a Aninha, como ela falou, tem 36 anos. Romilda, conta esse segredo, é esporte? Eu acho que é a gente ser feliz, né? A gente fazer o que a gente gosta. E a Ana Paula foi um presente de Deus, porque ninguém se prepara, ninguém espera ter um filho com deficiência. Ninguém se prepara para isso. Isso acontece, e isso acontece tem um porquê. Acho que o meu porquê foi o PEAMA, que ajuda tantas famílias, mais de 1.000 famílias já passaram pelo PEAMA. 1.000 famílias? A gente tem mais ou menos 300 alunos regulares, fazendo várias modalidades, 14 modalidades esportivas. E eu acredito que essa luz quem me trouxe foi minha filha. Olha só que gostoso. Olha, gente, eu não sabia disso, não. Ela contou lá, né? E aí? Eu queria que vocês contassem, porque diz que esse projeto nasceu meio que na Anhanguera. É isso, Denise? É verdade. Então, aí a gente se encontrou nesse clube e depois nem sei de quanto tempo, né, Rô? A gente foi se especializar. Éramos formados em educação física de gerações diferentes, né? Eu era de uma outra época. E na especialização abriu um concurso para a gente prestar especialização na Unicamp, em Educação Física Adaptada. Então, nos inscrevemos. E aí, no dia do concurso, a gente se encontrou. Então, eu falei, que bacana, ter gente de Jundiaí aqui, vamos, né? Quem passar, a gente combina de ir junto. E passamos as duas. Olha. E nas idas e vindas, foi um ano de especialização. A gente ia junto, voltava e foi falando. Aí tem a história de um professor que é de Jundiaí, que é doutor em Educação Física na Unicamp, o professor José Júlio Gavião de Almeida, professor doutor. E ele falava, e Jundiaí, não vai fazer nada? O que Jundiaí está fazendo para essa área? E aí a Romilda devolveu para ele assim, a gente não está fazendo nada, a gente está precisando de um orientador para fazer alguma coisa. Você é de Jundiaí também, porque ele é de Jundiaí. E aí deu super certo, né? O universo conspirou, ele nos orientou, então ele foi nosso mentor intelectual para escrever, para ter as ideias. A gente conversava na Anhanguera sobre o que a gente queria, aí chegava na cidade, sentava e escrevia. E apresentamos esse trabalho para a prefeitura. Na época, eu já era funcionária pública, a Denise não. Então, o PEAMA ela começou como voluntária por um bom tempo, antes dela passar no concurso da prefeitura. Eu, como já estava na prefeitura, então, começamos esse trabalho. Ele foi crescendo de acordo com a necessidade do aluno. Então, chegava um aluno, eu quero fazer remo. Nossa, remo, mas será que dá? Como que a gente vai fazer? Então, quando apareceram 4 alunos querendo, qual local? Tem a represa. Então, vamos começar um trabalho com caiaque na represa. E assim foram que surgiram todas as modalidades. Isso é bacana, porque surgiu, eu acho que deu certo, porque surgiu por essa necessidade do aluno. O programa respeitando essa vontade do aluno de fazer essa atividade física. Sempre foi uma preocupação nossa dar voz para esse aluno. Então, muitas mães chegam para a gente no primeiro dia, eu quero que ele faça natação. Daí a gente olha para ele e fala, você quer fazer o quê? Porque a gente entende. Uma coisa é a gente mãe, outra coisa que é natural isso, porque a gente quer que tenha aquele cuidado. Eu queria andar de bicicleta. Poxa, que bacana. Então, vamos fazer as duas coisas? Então, essa diversidade de atividades se dá por conta disso. A gente poderia, por exemplo, em 20 anos que a gente tem, se a gente só fizesse natação, por exemplo, nesses 20 anos, com certeza a equipe paralímpica do Brasil ia ter um monte de atleta nosso, porque a gente ia focar numa atividade. Mas não é o objetivo, e eu acredito que não deve ser o objetivo de nenhuma prefeitura. Eu acho que, por ser um projeto de prefeitura, ele tem que dar oportunidade, democratizar o acesso. Então, todos têm que ter acesso. E é legal poder escolher. Você chegar e falar assim, o médico pediu para eu fazer natação. Nossa, mas eu adoraria jogar tênis. Então, vamos fazer as duas coisas. Então, a gente briga com a gente mesmo, às vezes. A gente tem lista de espera, porque não dá para atender todo mundo. Então, a gente tem uma lista de espera para algumas modalidades e tem outras modalidades. E por que vale a pena? Porque ele tem esse direito de escolher, essa voz mesmo. Mas eu quero... aquela atividade faz bem para mim, mas eu quero fazer aquela. Então, a gente acaba dando essa oportunidade de escolha.
Entendi. de escolha. E assim, eu queria saber como realmente nasce o PEAMA. Porque assim, ele já nasceu com as 14 modalidades? Não. Ele nasceu, eu era professora de tênis de campo e eu era funcionária pública. Como eu disse, a Denise não fazia parte ainda da prefeitura. E eu dava aula de tênis para a escolinha regular e apareceu um aluno autista que ficava só observando minha aula. Eu pedi autorização, pus esse aluno na quadra e comecei a dar aula para esse menino autista. Esse menino autista, ele já foi para diversos países jogando tênis na Special Olympics. Ele foi para Porto Rico, China, para Los Angeles, fala o nome para Grécia. É o Rui Chaves. Então, ele é uma referência, ele foi o primeiro aluno do PEAMA, né? Inclusive, a Tereza, a professora de tênis, é muito engraçado, eu brinco que ela não tinha experiência com a pessoa com deficiência. Eu tinha como mãe, não como profissional. Então, o Rui foi meio que um projeto piloto. Eu comecei dando aula para ele e, no final do ano, tem a reunião das escolinhas, né? Então, tem o Festival das Escolinhas de Tênis. Eu falei, eu vou pôr o Rui para participar. Ela, imagine, vai pôr um aluno com deficiência para participar da escolinha, pois ele participou e foi campeão. Ele ganhou de todos os alunos. Que legal. Muito legal. Mas ele é um caso à parte. Ele adora o tênis, ele vive para o tênis. Né? Ele faz outras modalidades, mas tem. E aí, a partir dessa história do tênis, aí começou. A gente começou com natação, então começamos com um grupinho. Daí já tinham mais uns 3 alunos no tênis, 3, 4 alunos. As instituições da cidade... tem uma instituição para síndrome de Down, a BenTV, tem a PAI, a gente foi começando a avisar, começamos um programa de esporte na prefeitura, mandem os meninos para lá. Começou um trabalho assim, né? Mas então, assim, a prefeitura, vocês têm lá uma piscina, um estádio? Sim. A gente já tinha na época? Sim, já tem o centro Porque esportivo. Nós estamos falando PEAMA tem 20 anos, é isso? Isso. E essa parte, a Prefeitura de Jundiaí tem uma estrutura muito boa. Os nossos alunos hoje, eles fazem natação numa piscina olímpica. Uma piscina de 50 metros por 25, com 2 metros de profundidade. Nossa. A pista de atletismo é uma pista oficial. Aquela Nossa, emborrachada. Então, que os fantástico. nossos alunos têm a Prefeitura de Jundiaí oferece uma estrutura espetacular. Fomos estudar, fomos especializar, fomos buscar o conhecimento para que a gente pudesse passar para eles o melhor. Eu tenho um professor que trabalha com a gente que ele fala assim, que hoje já não tanto, mas chegou um momento que se a gente desse uma bola para os alunos com deficiência e lesse um jornal, nenhuma mãe ia reclamar, porque ninguém nem abria as portas para o deficiente. Ele jamais ia chegar num centro esportivo para fazer uma aula. Quando a gente abriu essa porta, as pessoas agradeciam muito e não reclamavam de nada. Eu podia dar a pior aula. Isso fez com que a gente desse a melhor aula. Fez com que a gente entendesse como a gente não tinha ninguém cobrando, como a gente não tinha ninguém para comparar o nosso trabalho, a gente tinha que fazer o melhor. Ai, que legal. Que é o mais digno que a gente podia fazer mesmo. E foi isso que a gente buscou sempre. Tá. Bom, gente, vocês viram que delícia que está o programa, mas a gente vai chamar um intervalinho e voltamos já já. Não sai daí. Bom, gente, nós estamos aqui hoje com um olhar especial falando do PEAMA. PEAMA foi um dos finalistas de ações governamental do 5º Prêmio de Ações Inclusivas do Estado de São Paulo. E nós estamos aqui com a Denise Silva Neves e a Romilda Roncoleta. Olha que coisa linda. Aqui está o troféu do 5º Prêmio. Mas, Denise, a gente estava falando aqui como nasceu o PEAMA, né? E hoje vocês estão com 14 modalidades. Sim. Né? Começou com o tênis. Isso. Como é que foi esse crescimento aí de 20 anos? Como aconteceu tudo isso? É natural, né? Assim, começamos a trazer essa pessoa com deficiência e, como eu disse, a gente procurou dar voz para ela. Então, ela nos pedia, muitas vezes ela chegava, o que você quer fazer? Ela dizia o que ela queria fazer.
E muitas vezes ela falava uma atividade que não tinha. Então, a gente falava, vamos pensar nisso. Então, a gente tentou crescer. Claro, por exemplo, uma coisa muito forte para o Estado e para as prefeituras são os jogos regionais e jogos abertos. E hoje existe nos jogos regionais e abertos a modalidade atletismo e natação. Então, a cidade que quiser começar com atletismo e natação, ela já vai pontuar nessas competições, que são competições importantes. E são esportes adaptados. São uma competição só de PCD, eles chamam, inclusive. Pessoa com deficiência. Tá. Então, tem eu o nem atletismo. sabia que tinha. É super bacana, porque já acontece há muitos anos, eu nem sei quanto. Mas eu sei, por exemplo, que eu gostava mais até desse modelo. No dia da competição de natação, tem 3 dias de natação. Então, saiu uma prova regular das pessoas sem deficiência, aí já era uma prova da pessoa com deficiência, e todo mundo estava ali, de uma certa forma, se integrando, se vendo, né? O nadador lá regular vendo o nadador com deficiência e o contrário. Hoje acontece no mesmo dia, no mesmo período, mas as competições de natação. São 3 dias, um dia só de deficiente, né? Da pessoa com deficiência, e nos outros 2 dias regular. Então, deu uma separadinha, mas mesmo assim é muito bacana. E desses jogos regionais vão para os jogos abertos, que é o estado todo. Poxa. Os classificados do... E nessas competições de jogos abertos, principalmente, são as pessoas que se destacam. Muitos atletas que vão estar na Paralimpíada esse ano foram descobertos nesses jogos. Né? E tem muita gente lá do PEAMA? O PEAMA tem, né? Na nossa região, desde que deu essa abertura para a pessoa com deficiência participar dos Jogos Regionais e Abertos, nós participamos, e desde o primeiro ano nós somos campeões regionais. Jogos regionais da nossa região nós sempre ganhamos. Jundiaí, na área dessa parte, da natação e do atletismo adaptado, nós sempre ganhamos. Por quê? Eu achei que isso daí, entrando nos Jogos, essa área de adaptada avançou bastante, porque as cidades que não têm um trabalho como o PEAMA, um trabalho regular que acontece o ano todo, chegava nos Jogos, eles tinham que correr atrás por exemplo, Instituto Braille, vamos ver se tem deficiente visual que nade ou que possa fazer atletismo, então vamos dar um pouquinho noções para eles poderem participar da prova, para a cidade poder marcar ponto. Agora, Jundiaí já tinha um projeto estruturado. Sim. Por isso que todo ano, desde que foi introduzido, mais de 12 anos, nós somos campeões dos Jogos Regionais. Abertos, não. Abertos ainda não. Uma coisa mais difícil. Mas o atletismo e a natação sempre ficou entre os 5 melhores. Já chegamos até ser campeões. E já também. tem algum atleta que vai para a Paralimpíada? Nós temos uma atleta. O objetivo... o objetivo do PEAMA, por ser um projeto municipal, não é competição. Tá. Isso aconteceu de uma maneira natural. Claro. Durante anos, nós chegamos na competição, mas nós queremos dar oportunidade para a pessoa com deficiência conhecer, praticar uma atividade física. Mas, com o tempo, os alunos foram se destacando, querendo mais, foram participando de competição. E hoje a gente tem a aluna Kelly Cristina, que é uma aluna com nanismo. Ela está com 19, 20 anos. Ela está conosco desde os 14 anos. E ela foi convocada para a primeiro seleção jovens de atletismo e agora para a seleção principal. Então, ela vai estar no Rio. Nós teremos uma representante, uma jundiaense participando. Ela é a 2ª do mundo na prova de arremesso de peso. Puxa. E a 1ª do mundo já é uma pessoa com mais idade. Ela tem muito ainda a crescer, porque ela só tem 19, 20 anos, né? Então, essa é a nossa representante. Isso é bacana, porque... mais 20 anos fazendo esporte, você consegue mandar uma atleta. Porque não é o nosso objetivo mesmo. O objetivo é que todo mundo tenha oportunidade. Mas eu achei gostoso você falar assim, sabe, Maricela? A gente perde o nosso aluno porque ele vai casar, porque ele vai trabalhar, porque ele vai para outra cidade. A gente usa o esporte como ferramenta de inclusão. Poderia ser outra coisa, poderia ser teatro, música, enfim. A gente usa o esporte. Então, através do esporte, a gente faz com que a pessoa venha, aí ela se descobre, ela fala, mas eu consigo fazer uma maratona aquática, ir de Jundiaí até Paraty pedalando, um deficiente visual.
eu consigo mais coisas. A própria família. Então, primeiro você convence a pessoa que ela é capaz. Aí você convence a família. Porque esse menino que vivia dentro de casa, ó, eu vou para Ubatuba, eu vou para Brasília numa competição. Eu vou para... As pessoas nem acreditam, falam, vai pedalar. A própria família não acredita, porque entende, porque esse mesmo atleta que vai até Paraty pedalando, que eu não conseguiria, ele tem dificuldade para ir ao banco. Então fica assim, mas ele consegue isso, mas não consegue aquilo. Porque nós somos assim, todo mundo é assim. Isso é legal de ouvir, Só gente. que na deficiência fica muito claro as deficiências. A gente tem um atleta, o Alessandrino, ele é tetraplégico. E tem uma tetraplégico e ele faz o clube, que é uma modalidade do atletismo. Ele lança um material que chama Clube, é paralímpico, vai ter na Paralimpíada, agora a gente vai conhecer melhor. Bom, vocês estão vendo as fotos aí, né? E ele é campeão, ele é campeão brasileiro, enfim, ele está super bem. Ele não consegue chegar até o carro sozinho. Então, quer dizer, ele é campeão brasileiro numa modalidade. Então, são coisas que a gente tem que lidar. Ele não é nem mais nem menos por conta disso. São as adaptações, né, que a gente tem que fazer. E aí a gente acaba, com essas adaptações, se conhecendo muito, conhecendo esse atleta e permitindo que ele consiga. Então, ele mobilizou ele, depois a família, daí começa a mobilizar a sociedade. Nessa pista que a Romilda falou, essa pista de atletismo que tem no Bolão. Então, se ele chegar lá às 7 horas da manhã, tem um monte de gente fazendo caminhada, porque super saudável, as pessoas entenderam o que precisa. Então, tem gente nova, gente velha, gente que vai antes de trabalhar, tem gente que... Enfim. E aí ele divide a pista de atletismo com uma cadeira de rodas. Então, no começo, a pessoa olha e fala, mas um cadeirante está fazendo aqui. E hoje já é comum, nesse centro esportivo, que é onde a gente desenvolve o PEAMA, já é comum. Aliás, vocês até puseram aqui na revista, quem que é essa menina aqui? Essa é a Juscelia. A Jussiane. Elas são irmãs, tem duas irmãs. Tem até uma revista, gente. São duas irmãs, a mãe tem duas filhas. Ela está numa handbike. É uma bicicleta, né? Onde o aluno que tem paraplegia, ele ele pedala com as mãos, handbike. Tá. E nós temos duas handbikes que os alunos usam na pista de atletismo e uma no parque da cidade, junto com as bicicletas, que faz parte da cicloescola. Que a gente tem os alunos que aprendem a pedalar, a gente tem a handbike lá também para esses alunos. E nós estávamos falando aqui do Fernando Aranha, né? Que elas conhecem, participou lá também, que também faz esse tipo, é triatleta, né? Também pedala assim. A Aline, que ganhou agora São Silvestre. Bom, e uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que o Fernando falou aqui para a gente. Como é que ele começou a ter vontade do esporte? Foi na educação física. E ele falava que, na época, ele é lá do Cotolengo, ia na aula, que ele não podia participar. Você não pode participar porque você está na cadeira de roda. E aí, terminava a aula, eles iam brincar. E esse brincar com os outros meninos, que ninguém nem se preocupava se ele tinha alguma deficiência, começou essa coisa do esporte. Então, assim, a importância da educação física na escola, um instrumento de inclusão. Como é que vocês veem isso? Queria que vocês explicassem, vocês que são professoras. Pode falar. Então, deveria ser natural, né? A inclusão, eu falo, tem uma mãe que falou uma vez para mim assim, que ela via a inclusão que nem a escravidão. Não tem volta. A gente ouve falar até hoje de trabalho escravo, mas não tem volta. A gente nunca mais que vai ouvir falar de escravidão. A inclusão também não tem volta. E isso para todos os lugares, no trabalho, na escola. Então, hoje, um aluno que tem uma deficiência física, visual, intelectual, que não estiver inserido no grupo de educação física da escola, alguma coisa está errada. Ou a mãe vai brigar, ou ele vai brigar. Então, já se inseriu. Mas, na época do Fernando, provavelmente alguns anos atrás, ficava mesmo de lado. E ele tinha que se descobrir no esporte de outras formas. Então, hoje, eu penso que essa inclusão já é mais natural e muito importante, porque aquela pessoa, talvez... eu não sei se você, como arquiteta, teve alguém na sua classe, na sua formação, com alguma deficiência, mas tendo essa pessoa ali, que a pessoa, quando se tornar arquiteta, ela vai falar, nossa, na minha escola tinha um menino que tinha cadeira, eu tinha que carregar.
Então, quando eu for arquiteta, eu vou criar isso, acessibilidade. Sim. Então, por isso que é importante eles estarem. Eles não estarem mais nas instituições, separados. Tem que estar junto. Então, sair de casa. Sair né? de casa. Ocupar espaço. Isso, ocupar os espaços. Ele precisa estar ocupando o espaço. Tem que estar... É diferente, atrapalha, incomoda. É assim que tem que adaptar. Sim. As empresas agora, com a lei de cotas, elas são obrigadas a contratar. Eles querem uma pessoa que ande... Por quê? Porque eles não querem adaptar os espaços. Eu sei que é difícil. Vocês não atendem só Jundiaí. São várias cidades. Como é que é isso? Nosso tempo está terminando. Nós atendemos 11 cidades ao redor de Jundiaí. E a gente gostaria até de deixar em aberto aqui a prefeitura que quiser estar começando um trabalho como esse, a gente pode estar ajudando, passando o nosso know-how para mostrar o que a gente fez que não deu certo, o que a gente fez que dá certo. Certo. E porque é muito importante. É bom para o aluno com deficiência, em vez, se ele tivesse aquilo na cidade dele, olha o tempo que ele ia ganhar. Muitos pegam o trem de Francisco Morato, Franco da Rocha, e vão fazer atividade em Jundiaí. Se tivesse esses núcleos nas outras prefeituras, das suas cidades, esse aluno estaria ganhando tempo, né? Eu falo que Jundiaí é um orgulho trabalhar em Jundiaí. É um orgulho porque tem estrutura. A gente realmente sempre conseguiu ser ouvido, as pessoas entenderam, com toda a dificuldade que é de entender o novo, né? Mudar os paradigmas, as pessoas sempre entenderam. Então, a gente teve muito apoio sempre, mas eu não quero que eles me ouçam, porque eu tenho bastante coisa para pedir ainda. Não quer dizer que fechou, nunca vai fechar. Sim. A gente tem muito que avançar. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para avançar. E que as prefeituras, como a Romilda falou, se quiserem ouvir a nossa história, saber que dá para fazer, não se assustem com a estrutura, porque são 20 anos, né? Tem uma diferença. Então, dá para fazer, dá para começar mais tranquilo. A gente só chegou nisso mesmo por muito tempo. Um trabalho, mas que seria um prazer mesmo poder expandir, né? Poder mostrar que é possível. Tá certo. Gente, então muito obrigado por estar nos vendo, ouvindo, tá? E leva as informações também, tá? Um grande beijo, muito obrigado, Deus, por mais esse programa.